Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 28. Evangelho de Jesus escrito por Mateus no capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Quem achou, diga eu achei. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, ou em outras versões, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Alguns filmes que nós assistimos tem uma cena muito clássica, muito emblemática. Uma pessoa deitada, prestes a morrer, alguém do lado dela. E aí, antes de morrer, a pessoa que está morrendo chama a pessoa e fala uma última palavra, fala um último desejo, dá uma última orientação. Alguém já viu algum filme mais ou menos assim? Eu ia falar alguma novela, mas a gente não assiste novela. Isso é meio clássico. Agora pense comigo. E é forte, porque a pessoa acabou de falar, morreu. O personagem fica com aquilo no coração e tenta realizar de tudo que é jeito. Agora pense você, alguém que é muito significativo para você morre. Mas depois de um tempo essa pessoa reaparece e parece um pouco espírita o que eu estou falando, mas é só uma ilustração. E você percebe que, meu Deus do céu, aquela pessoa vem te dar uma ordem, faça isso. Soa com muito mais peso, não soa não? O texto que nós acabamos de ler é mais ou menos isso. Jesus havia morrido, ele ressuscita ao terceiro dia, e aparece aos seus discípulos e fica com eles mais 40 dias ensinando, dando instruções. E a última instrução que Jesus dá é essa. Ele chega e fala assim, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. É como se ele falasse, tudo que eu passei serviu para eu ter toda a autoridade. Passei por tudo que passei e agora eu tenho toda a autoridade. E debaixo dessa autoridade que eu tenho, eu vou falar uma coisa para vocês. E aí talvez os discípulos pensavam, agora ele vai falar que a vitória é nossa, agora ele vai falar que a promessa não falha, agora ele vai falar que o deserto acabou. Ele olha e fala, agora que eu tenho toda a autoridade, vocês vão por toda a terra. Preguem o evangelho a toda criatura. Ensinem as pessoas a obedecer tudo que eu falei para vocês. Porque vocês fazendo isso, eu estarei com vocês todos os dias. Queridos, a igreja existe para duas coisas. O pastor Jeremias Pereira, de Minas Gerais, fala um negócio muito interessante, eu concordo com isso. Para dentro, a igreja edifica, para fora, a igreja evangeliza. Duas coisas. A igreja existe para dentro edificar e para fora evangelizar. E nisso Deus é adorado. Nisso Deus é louvado, quando nós estamos aqui dentro nos edificando, mas quando nós saímos lá fora e começamos a evangelizar, nisso Deus é glorificado. Deus não é adorado com as nossas belas canções somente. Aliás, a gente corre muito risco de Deus falar para nós o que Ele falou lá em Isaías capítulo 29, verso 13. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós adoramos a Deus com as nossas ações. Quando aqui dentro a gente se edifica e quando lá fora a gente cumpre a ordenança. Vão falar para o povo.
vão anunciar meu evangelho. Nisso, Deus é edificado. Esse texto que nós lemos e esse tema de mensagem, parece que não tem muito sentido para um culto de ceia. Eu relutei demais para pregar. Porque parece que esse texto é para o culto do mais um. É para o culto de missões, ou é para o mês de setembro, que é o mês de missões. Parece que esse texto é para um culto muito específico, não é para um culto de ceia. Querido, mas é a última ordem de Jesus. É a missão da igreja, é o que faz a igreja ter sentido na terra. Nós hoje, cristãos, estamos muito preocupados com as coisas dessa vida. A gente quer vitória, a gente quer promessas, a gente quer cura, a gente quer sonhos realizados, a gente quer restauração. Mas falar sobre evangelizar é culto de missões. Falar sobre evangelizar não é num culto de ceia. Falar sobre evangelizar dá sono. Ouvir sobre o ID do Senhor Jesus é enfadonho, parece. Mas pense como você pensar. Essa ainda é a missão da nossa igreja. Esse ainda é o propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. A igreja existe para proclamar para esse mundo perdido que ainda existe a salvação, e a salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Spurgeon diz, o príncipe dos pregadores, que o evangelho é um mendigo falando para outro mendigo aonde encontrou pão. E nós somos esse homem, miseráveis, pecadores, mas agora lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, encontramos o pão da vida. Agora nós precisamos ir lá fora e falar: ei, nós encontramos o pão da vida e Ele quer alimentar vocês também. É para isso que nós existimos. Não tem outro sentido. Estava lendo essa semana um livro que eu recomendo vocês lerem, A Igreja Irresistível, Pastor Wayne Cordeiro. Que livro fantástico, irmãos. E em um dos capítulos ele começa dizendo algo que me chamou a atenção profundamente. Nós iremos para o céu. Vou até tomar uma água aqui, vai dar tempo de você pensar. Eu vou voltar. Essa semana eu estive lendo um livro fantástico. E o escritor falou algo muito fantástico. Nós iremos para o céu. Olha para quem está do seu lado, vê que se essa pessoa tem cara de que vai para o céu. Irmão, quem vê cara não vê coração, diz o ditado, né? Nós iremos para o céu. E no céu, irmão, nós vamos ver coisas maravilhosas. Primeiro, irmão, nós vamos ver o Cordeiro de Deus. Querido, como eu quero... eu vou entrar na fila. Vai ser uma fila... Olha, na terra tem fila para tudo, né? Mas essa fila do céu eu faço questão de esperar a eternidade, que é a fila para dar um abraço e um cheiro em Jesus Cristo. Falar: obrigado por me amar, obrigado por acreditar em mim, obrigado por ver em mim uma coisa que eu nem vejo. Oh, Jesus maravilhoso. No céu nós veremos Abraão, o pai da fé. E eu vou chegar nele e falar: Abraão, eu tenho algo em comum com você. Ele vai falar: você também foi um homem de fé? Eu falei: não, na terra eu casei com uma Sara. Nós temos algo em comum. Que é bênção, irmão, glória a Deus. Nós veremos Elias. Fala: Elias, você estava cansado, hein? Pessoal, o rei mandou 50 soldados para falar com você. O comandante da tropa falou: Elias, deixa eu falar com você. Você falou: caia fogo, buf, matou 50. Depois mais 50 foram falar com ele, ele, fogo, buf, matou mais 50, 100 homens mortos. Depois, irmão, foi mais uma tropa falar com ele. O comandante falou: misericórdia, Elias, posso me aproximar e falar com você? Aí ele falou: tá bom, vai, vem. Fala: Elias, você estava cansado, hein? O que aconteceu com você? Eu quero saber por que Elias fez isso. Eu vou conversar com ele. Eu quero conversar com Paulo, irmãos. Irmãos, já parou para pensar que na eternidade nós vamos poder viajar entre os planetas? Vai poder, pastor? Eu não sei, eu estou só pensando aqui. Entre as galáxias, nós vamos ver coisas maravilhosas no céu.
Nós vamos ver aquilo que o olho não viu. Nós vamos ouvir aquilo que o ouvido não ouviu. Aquilo que não subiu ao coração do homem, nós veremos lá no céu. Nós vamos ver a árvore que dá 12 frutos, um fruto por mês, e o seu fruto serve para a cura das nações. Nós veremos o rio da vida. Nós veremos a sala do trono. Oh, querido, quanta coisa nós veremos. Mas tem uma coisa que nós nunca mais veremos. Nós nunca mais veremos um ímpio. Nós nunca mais veremos uma pessoa que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós nunca mais veremos. Sabe os ímpios que estão à nossa volta? Sabe as pessoas que são gente boas, legais, alegres, mas que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador? Nós nunca mais veremos. Nós nunca mais teremos contato, irmãos, com quem não conhece Jesus. E esse escritor, ele falou das coisas maravilhosas que nós poderíamos ver. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. E a pergunta é para quantas pessoas eu falei de Jesus esse ano? Quantas pessoas ouviram dos meus lábios, ei, Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas ouviram de mim, o Jesus que me transformou pode te transformar você também? E quantas pessoas ouviram isso de você, irmão? Quantas pessoas foram tocadas pela sua fala acerca de Jesus? Nós usamos uma frase muito mal utilizada. Essa frase ou é de Agostinho ou é de Francisco de Assis, eu não me lembro. Ou é de Tomás de Aquino, eu também não me lembro. É um desses teólogos. Ele diz, prega o evangelho, se necessário use palavras. A frase é bonita. Também é fato que nós podemos pregar o evangelho com a nossa vida. Mas foi Jesus quem falou para nós proclamarmos. O verbo no grego, que isso é falar, é dizer, é proclamar, que por mais que a pessoa esteja afundada no pecado, por mais que a pessoa esteja enredada por Satanás, ainda existe um Jesus que cura, liberta, transforma e leva para morar no céu. É tarefa nossa, é função nossa, igreja, fazer isso em memória de mim, não é o que a Bíblia diz? Não é que Jesus falou? Então vamos lembrar do que Ele falou. Estamos trazendo à memória o que Ele falou. Queridos, nós precisamos despertar para isso. O quanto nós alcançamos alguém esse ano? O quanto da nossa vida direcionamos por amor a alguém que está perdido? Deixa eu te falar uma coisa, os perdidos que estão à nossa volta, nós não teremos eles no céu. Tem um hino muito antigo. Rebeca, coloca a letra pra gente, por favor. Um hino muito antigo, irmãos. E se você souber, eu peço que você cante comigo. Então, é Mi maior, Daniel? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso valor.
Esse é nosso dever, querido. Nós devemos buscar as almas que Jesus comprou com o seu sangue na cruz. Igreja, nós existimos para isso. Irmãos, nós somos salvos para isso. Nós não fomos salvos para termos uma vida confortável. Nós não fomos salvos para podermos passar por essa terra só com uma esperança de que as nossas provações irão nos abençoar. Nós não somos salvos só para bater no peito e falar que nós servimos a um Deus que ressuscitou. Nós somos salvos para ir lá fora e proclamar as boas novas do Evangelho. E as boas novas é que Deus se manifestou em carne, morreu numa cruz, por amor à humanidade pode salvá-la. É para isso que nós existimos, igreja. É isso que traz sentido à nossa vida. Qualquer coisa diferente disso é perda de tempo. Se nós, como cristãos, a nossa vida não tem sido para isso, o nosso cristianismo não é completo, pelo contrário, é muito defasado. Se o nosso cristianismo serve só para Deus nos livrar da prova, estamos perdendo. Se o nosso cristianismo serve só para a gente pedir para Deus restaurar a nossa vida, estamos perdendo. Se o nosso cristianismo serve só para nos reunir aqui, estamos perdendo. A missão ainda está de pé. O objetivo ainda é o mesmo. O valor do Evangelho ainda é um só. A pregação do Evangelho tem um único alvo, é o coração do pecador, é trazer o pecador para a graça de Cristo, é apresentar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso derramada sobre a terra. Ei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh Deus, é para isso que existimos, irmãos. É isso que traz sentido à nossa vida. Se não for isso, não vale a pena. Se não for isso, está errado. Se não for isso, irmão, não dá. Nós precisamos entender que essa vida não é um parque de diversões. Essa vida é um campo de guerra. A palavra do Senhor diz, Jesus falando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por muitos e muitos anos eu entendi esse texto totalmente o contrário do que é. Eu entendi esse texto assim: a igreja está aqui orando, adorando a Deus, louvando, e o inferno está bombardeando, é flechada de Satanás, é o diabo tentando entrar na igreja, e as portas da igreja não iam prevalecer. Eu pensava totalmente o contrário. Esse texto é o contrário, irmãos. Jesus está fazendo a alusão a geografia da época, as cidades da época. As cidades eram construídas e tinham portas que evitavam o inimigo entrar. E Jesus está falando as portas do inferno, ou seja, o inferno estará as portas fechadas, as almas estarão lá dentro, mas a igreja vem, mas o exército do Todo-Poderoso está chegando. Eis que surge um povo forte e cheio de poder, que não teme nem a morte, não é o que o hino diz? Esse povo forte vai de encontro a essa cidade chamada inferno, e chegando lá a gente vai meter o pé na porta, e o diabo pode forçar de lá, mas Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos invadir, nós vamos resgatar os perdidos, nós vamos trazer os perdidos para a cidade celestial. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, igreja. Exército de Deus, nós não estamos em um parque de diversões, nós estamos numa guerra. Nós precisamos entender algumas coisas, e te convido a ir para Mateus capítulo 25. Irmão, eu vou começar a pregar agora. Depois você compra uma marmita em algum lugar. Mateus capítulo 25. Estou brincando, viu, irmãos? Já já a gente termina. Verso 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos,
a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabe que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirai o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Parábola dos talentos. Jesus está comparando o reino de Deus a essa história. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que chamou 3 servos e falou: olha, eu vou distribuir os meus bens para vocês. Os talentos eram de quem? Dos servos ou do Senhor? Dos servos ou do Senhor? Falou: eu vou confiar os meus talentos a vocês. Talento aqui não é habilidade, talento aqui é dinheiro. Irmão, 1 talento equivale a 35 quilos de prata pura. É muito dinheiro. É um investimento muito grande. E ele chega e fala: ó, para você eu vou confiar 5 talentos. Em você 2, em você 1. E a Bíblia diz conforme, ele confiou a cada um conforme a sua capacidade. Aqui eu começo a extrair algumas lições para a gente. Primeiro, Deus investiu pesado. Deus investiu muito em cada um de nós. Nós somos esses servos, irmãos, que Deus compartilha o que é seu conosco. Ei, 1 talento, 35 quilos de prata é muita coisa. E todos os servos receberam 1 talento do seu senhor, pelo menos 1. Esse senhor fez um grande investimento nos seus servos. E ele esperava que os seus servos fossem multiplicar isso, fossem usar isso. 2 deles multiplicaram, 1 enterrou. 1 não quis saber de multiplicar. 1 não quis saber de fazer render o investimento do Senhor nele. Irmãos, Deus fez um grande investimento em cada um de nós, e Ele espera que eu e você usemos aquilo que Ele tem nos dado. Não dá, irmãos, não dá para usar de desculpas com Deus. O investimento que Deus fez na minha e na sua vida custou caro demais. Custou um preço alto demais. Eu tenho uma notícia para você. Você pode e você deve ser usado por Deus. Você pode e você deve ser usado por Deus. Fala para quem está do seu lado: você pode, você deve ser usado por Deus. Não é o pastor, não é o missionário, é a missionária, não é o evangelista, não é o obreiro, sou eu, é você.
É na minha vida que Deus investiu. É na sua vida que Deus investiu. Deus investiu pesado em nós, irmãos. E Ele nos deu condições de multiplicarmos o que Ele nos deu. Agora a pergunta: o que nós temos feito com o investimento de Deus em nós? Aonde tem parado o que Deus investiu em nós? Será que toda a minha habilidade, tudo que Deus me deu está na minha carreira? Está nos meus sonhos pessoais? Eu uso para a minha vida, para mim mesmo? Aonde está o talento que Deus confiou em você? Às vezes a gente acha que ser usado por Deus na pregação do Evangelho é estar aqui em cima. Irmãos, existem muitos dons. A Bíblia aponta 3 listas de dons espirituais. Em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, depois em 1 Coríntios 12, 28. Eu vou ler para vocês os dons espirituais que a Bíblia apresenta. Talvez você não tenha tido contato com isso ainda. Eu quero te falar que de repente você vai entender que você tem um dom de Deus, porque todos têm pelo menos um dom. Todos têm pelo menos um talento. Ele chamou os servos e para todos Ele distribuiu alguma coisa, amém ou não? Você tem um dom. Os dons espirituais em Romanos 12: profetizar, servir. Servir é dom espiritual. Irmão, tem gente que tem o dom espiritual de servir. Tem um irmão que ele gosta de servir, gosta demais. É dom, irmão, é dom. E uma vez, há um tempo atrás, eu ia trocar o galão de água da igreja. Irmão, a gente faz isso constantemente, normal. Não tem... Graças a Deus aqui a gente não tem essa vaidade de pastor, não faz. Não, irmão, aqui a gente está para servir. E eu fui trocar, ele, não. Enquanto eu estiver aqui, o senhor não pega esse galão, não. Eu falei, ô glória, faz ele permanecer aqui, Jesus, aleluia. Não pelo galão, pela troca, mas o prazer que esse irmão tem em servir. Isso é dom, irmão. Isso é dom espiritual. Profetizar, servir, ensinar, incentivar. Pessoas motivadoras, dom espiritual. Gente que você está do lado dela, você chega cabisbaixo, você sai do lado dela incendiado, pronto para ganhar o mundo. É Deus através da vida dela, irmão. Isso é dom. Incentivar. O dom de doar, dom de liderança, dom de misericórdia. Depois a outra lista: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de milagres, dom de discernimento dos espíritos. Depois a outra lista: falar em outras línguas, interpretação de línguas, ajuda, dom de administração, dom de variedade de línguas. Olha o tanto de dons que nós podemos ter. Pelo menos um deles Deus confiou em você. Irmão, eu vou falar uma coisa: para alguma coisa a gente presta. Para alguma coisa você presta. Para alguma coisa eu presto, irmão. Eu estou falando de evangelização, da missão da igreja. E de repente você vai ganhar alguém para Jesus, não é vindo aqui na frente pregando. Quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas que ficaram nessa igreja e ouviram a mensagem do Evangelho porque lá na porta receberam um abraço muito caloroso. Foi muito bem recebido. Isso é pregação. Se não tivesse o som ligado, ia ser muito difícil, ia ter que ficar gritando, irmãos! Acho que 5 minutos eu não conseguia mais. Daniel não ia poder tocar porque ia atrapalhar o entendimento. Quando o pessoal está operando a mesa de som ali, eles não estão operando o som.
eles estão me ajudando a pregar o Evangelho. Imagina você chegar aqui e está tudo bagunçado, as cadeiras tudo bagunçadas, você entra e não sabe nem onde sentar. Fica, meu Deus do céu. Quando a Deise está limpando aqui, quando a equipe de obreiros chega mais cedo, 1 hora mais cedo, e arruma tudo, coloca envelope, coloca caneta, se prepara, faz o café, eles não estão arrumando a igreja. Eles estão ajudando a gente a pregar o Evangelho. Querido, no nome de Jesus, que nessa manhã, se você cavou um buraco e jogou seu talento lá dentro, que o Espírito Santo esteja aqui com uma pá espiritual, esteja cavando a terra do seu coração, pega esse talento de volta, volta a usar para a glória de Deus. A missão ainda é uma só, nós como igreja precisamos proclamar que Cristo vive, salva, cura, liberta, e Deus conta comigo, Deus conta com você. Pega o talento que Ele te deu e usa para a glória dEle. Usa para a glória dEle, querido, não enterra não. Usa para a glória dEle. Pelo menos algum talento Ele nos confiou. É que a gente olha para quem Deus deu 5 e a gente tem um só. A gente fala, não, Deus quer usar quem tem 5. Não é assim, irmão. Nós falamos sobre isso numa quinta-feira, a diferença de Pedro e de André. Todos nós ouvimos falar sobre Pedro. Pedro foi quem andou sobre as águas, Pedro foi alguém ousado, Pedro foi o grande apóstolo. Atos capítulo 15 mostra que Pedro e Tiago eram os líderes da igreja. Grande Pedro, todo mundo fala sobre Pedro, todo mundo conhece de Pedro. Mas e sobre André? Quase ninguém conhece. Agora, quem falou de Jesus para Pedro? André. Pedro parece que tem 5 talentos. André parece que tinha um só, que era falar de Jesus para Pedro. Mas André foi tão importante no reino quanto Pedro. Sem André usar o talento dele, Pedro não usaria os talentos dele. Deu para entender isso, irmão? Talvez você não seja Pedro, você seja André. Você é importante no reino. Talvez você não seja o apóstolo Paulo, o grande. Talvez você seja Barnabé, que foi quem deu a cara para bater e apresentou Paulo aos apóstolos em Jerusalém. Eu não sei quem você é, eu não sei se Jesus confiou 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos na sua mão. Eu sei que talento Ele te deu e Ele espera que você use para o reino dEle em nome de Jesus. Deus investiu. Segundo, Deus investiu conforme a capacidade de cada um. O texto diz que esse Senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Isso me fala 2 coisas. Primeira coisa é que vai exigir esforço da gente, mas não vai nos matar, porque Ele deu conforme a nossa capacidade. Conforme a nossa? Vai exigir esforço. A Bíblia diz que quando o Senhor dá 5 talentos para aquele servo, ele sai imediatamente e vai negociar, vai aplicar, vai fazer render. Ele foi trabalhar, se esforçou. Foi esforçado. Mas esse trabalho matou ele? Não. Porque Deus olhou para ele e falou, não, ele tem capacidade para 5. Ele consegue. Para cada um, conforme a sua capacidade, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Não é fácil exercer o ministério. Não é fácil. Não é fácil trabalhar com gente. Só Deus para querer trabalhar com gente. Só Jesus, irmão, para querer trabalhar comigo. É só Jesus. Né? A gente fala que não é fácil trabalhar com gente pensando no outro, né? Eu estou falando de mim. Não é fácil trabalhar comigo, não. Tem dia que eu acordo bem, glória, hein? Tem dia que eu acordo derrubado, irmão. Se eu fosse Deus, eu me matava. Eu matava o Denis. Aproveitava um dia que acordou bem e falava, filho, eu te levo hoje, não aguento mais essa inconstância. Vem. Graças a Deus eu não sou Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso que eu não sou Deus? Nem você é Deus, aleluia. Deus sabe o que Ele confiou a cada um, irmão. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade.
Agora entenda uma coisa: nós não seremos cobrados pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Quando o senhor daquele servo chamou os 3 para prestar conta, ele cobrou cada um individualmente. Ele não olhou para o que ele deu um talento e falou: o de 5 multiplicou, cadê você? E o de 1 talento não falou: mas o senhor deu 5 para ele, não deu 1 para mim. Não, irmão, tanto faz. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai me cobrar pelos talentos que ele me deu. Deus vai te cobrar pelos talentos que ele te deu. Chegará o dia de prestar conta, irmãos. Ou você acha que vir na igreja é um passeio? Ou você acha que ser cristão, ser crente, é viver num mundo de algodão doce? Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos numa guerra e cada soldado conta. Cada soldado conta. Deus conta comigo, Deus conta com você, irmão. Para encerrar, o que pode acabar com tudo isso? O que levou o terceiro servo? O que ele fez com o talento que ele teve? Ele cavou. Agora olha para mim, presta atenção nisso aqui. O servo que recebeu os 5 talentos, recebeu o talento e já foi negociar, foi trabalhar. Deu trabalho, amém não? O servo que recebeu 1 pegou uma pá nas costas e foi cavar. Deu trabalho, amém ou não? Dá trabalho viver com o dom enterrado. É engano seu achar que enterrar o dom é mais fácil. É engano seu achar que ficar quietinho no banco é melhor. É engano seu achar que não ter compromisso é mais tranquilo. É engano, irmão. Dá trabalho do mesmo jeito. Você sabe que quando você vê o seu ministério atuando e você não está lá, você sabe como fica seu coração. Você sabe quando vê outras pessoas trabalhando e você olha de longe e fala: meu Deus, eu queria estar ali. Você sabe como é trabalhoso lutar contra essa vontade daquilo que Deus colocou no seu coração. Para de se enganar, irmão. Pega a mesma pá que você usou para enterrar, começa a cavar esse buraco. O talento está lá. O talento não sumiu. O talento não se deteriorou. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou, está chamado, não importa o que aconteça. Ele te deu um dom, o dom é seu e Ele espera que você use. Pode estar enterrado há muitos anos, pode ter terra em cima, grama em cima, pode ter uma árvore. Arranca essa árvore, pega o dom de lá, porque ainda é seu. Ainda é seu, querido. O que fez esse homem enterrar o talento? Egoísmo. Eu não vou correr riscos, não. Eu quero manter minha vida tranquila. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou ficar de boa, eu vou enterrar. Tá lá, estou garantido. Quando o Senhor vier, eu pego e dou para Ele. Egoísmo, irmãos. Eu tenho a minha vida, né? Esse negócio de viver na igreja, não, está por fora. Irmãos, como dói meu coração ouvir algumas coisas. Você tem noção do esforço que foi para esse Senhor ter tantos talentos para distribuir? Você tem noção do esforço que foi Jesus? Eu penso em Jesus suando sangue, irmão. Penso em Jesus em João capítulo 12, se eu não me engano, quando ele diz: minha alma está aflita até a morte. Eu penso em Jesus no Getsemane falando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, para agora eu e você olharmos e falarmos que isso aqui exige tempo demais. Geografia de Israel: monte, jardim do Getsemane. Depois do jardim, era só atravessar um monte, que vinha o deserto. Depois do jardim, só subir o monte que vinha o deserto. Aqueles que queriam fugir, principalmente criminosos que queriam fugir da sentença, aquela era a rota de fuga. Era só atravessar o monte
e ir para o deserto que não eram encontrados nunca mais. Preste atenção nisso aqui. Foi a rota de fuga de Elias. Quando Elias atravessa aquele jardim, atravessa aquela montanha e foge de Jezabel para o deserto. Jesus, no Getsêmani, ele decide orar naquele jardim. E a oração dele é: Pai, se possível, afasta de mim. Se o pai fala: filho, está cancelado, ele já estava pronto para fugir para o deserto. Ele chegou no limiar, ele foi orar no limite. Falou: Pai, se possível, afaste de mim. Se o pai fala: filho, pode ir, a rota de fuga já estava ali. Mas ele foi no limite, irmão. Ele foi no limite e voltou atrás. Aí hoje, porque a gente faz uma coisinha para ele, a gente está cansado. O que é que nos dá o direito de vivermos o Evangelho como a gente tem vivido? Nós não pensamos no investimento dele. Ele abriu mão da posição dele de glória para vir nascer na terra. Ele colocou a vontade do Pai acima da vontade dele. Ele decidiu sofrer o dano no nosso lugar. A ira de Deus contra o pecado foi disparada na cruz. E Jesus entrou na nossa frente. Ei, a gente merecia o inferno. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Fomos nós que viramos as costas para Ele. E o profeta Isaías vai dizer que nós estávamos como ovelhas desgarradas. Mas o bom pastor, que vai atrás de uma ovelha se preciso for, Ele deixou o trono de glória. Ele abriu mão da sua glória, ele se fez em forma humana, ele sofreu afrontas, ele foi xingado, ele foi afrontado, cuspiram nele, bateram nele, questionaram ele: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. E ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, e no final ele ainda disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Olha o preço do investimento, olha como foi caro para Deus. A graça é de graça para nós, mas foi cara para Ele. A graça não custa nada para nós, mas para Ele custou muito. Para hoje nós vivemos como nós queremos. Para hoje nós vivemos igreja como a gente acha que tem que ser, e não como a Bíblia diz que tem que ser. Paulo diz: de boa vontade eu me gastarei e eu me deixarei gastar. E a gente não faz nada e acha que está fazendo muito. Oh, Espírito de Deus. Esse servo não pensou no investimento que o Senhor dele havia feito. Ei, tem alguém perto de você que você nunca mais vai ver na eternidade. A única chance de ver essa pessoa é se você abrir a sua boca e falar de Jesus para ela. Tem alguém no seu raio de alcance que não está no meu. Tem crianças esperando você. Tem mulheres esperando você. Tem homens esperando você. Tem adolescentes que estão se drogando, esperando você abrir sua boca. Tem pais que ainda não dormiram esse final de semana porque não sabem onde os filhos estão. Estão esperando você. Tem gente que está muito bem sucedida na vida, mas o inferno está esperando ela. E a única maneira de mudar essa trajetória é eu e você abrirmos a nossa boca. É eu e você cumprirmos a missão está de pé. Vão! Eu termino numa ilustração. Numa praia, havia uma estação salva-vidas. Uma estação muito precária.
não tinha cama, tinha só macas, o chuveiro era de água gelada, mas os salva-vidas ficavam lá do lado de fora, porque dentro também não tinha muito o que fazer, eles ficavam do lado de fora olhando para o mar, e qualquer sinal de gente afogada, qualquer sinal de alguma coisa estranha, eles iam lá, já lançavam a boia, traziam a pessoa para dentro da estação, e aquela aguaceira, aquela sujeira na maca, e eles reavivavam a pessoa, e eles salvaram muitas vidas. Mas por causa do bom trabalho que eles vinham fazendo, eles falaram, a gente merece um pouco de conforto. Eles trocaram as cadeiras de praia por poltronas confortáveis dentro da estação. Eles pegaram e falaram, a gente fica muito tempo livre aqui, vamos trazer uma TV de 4K, de 50 polegadas, vamos colocar aqui, a gente fica assistindo enquanto não tem naufrágio, enquanto ninguém se afoga. Vamos trazer uma mesa de sinuca também, porque a gente se entretém. No lugar dessas macas, vamos colocar camas, né? Já chega, maca dura, vamos pôr cama. E eles fizeram aquela reforma. No final eles viram, nossa, aqui não é uma estação salva-vidas, é um clube náutico. Como ficou bonito, como ficou maravilhoso, que lugar incrível. Mas eles já não ficavam do lado de fora, porque do lado de dentro tinham poltronas e uma TV maravilhosa. Eles ficavam do lado de dentro esperando o telefone tocar. Eles já não estavam atentos a quem estava se afogando. Eles estavam curtindo seu entretenimento ali dentro, entre eles. Quando alguém se afogava, o telefone tocava, eles até iam lá, porque chamaram, não porque partiu deles, mas eles iam lá. E quando eles traziam a pessoa, eles instalaram o chuveiro do lado de fora, porque afinal essa pessoa ia sujar tudo dentro, e não dá, né? Não dá para trazer alguém sujo. Não dá para ter trabalho, vai sujar todo o investimento. Trata do lado de fora, cuida do lado de fora. Quando tiver bom, entra. Se quiser, porque se não quiser, de lá vai mesmo. Aquilo que era uma estação salva-vidas se transformou num clube náutico. E parou de ser reconhecida porque ia atrás dos afogados. Começou a ser reconhecida como um lugar bonito. Começou a ser reconhecido como um lugar confortável. Começou a ser reconhecido como um lugar agradável. Mas o número de afogados começou a crescer cada dia mais, porque os salva-vidas estavam entretidos dentro do seu clube. Se coloque de pé. Essa ilustração não é só sobre a igreja no geral, é sobre você. Você que antes não tinha tempo ruim. Você que antes alguém estava do seu lado precisando, você já prontamente atendia. Você que antes não tinha horário, era de madrugada, era de manhã, o esforço era enorme para salvar alguém. Hoje está cheio de planos. Hoje está tão confortável. Hoje sua vida já tem uma rota tão definida, tão traçada, que quem era salva-vidas se tornou simplesmente um membro de um clube náutico. Feche seus olhos. É manhã de ceia do Senhor. E Ele falou, façam isso em memória de mim. E nós trazemos à memória a última ordenança dele. Vão salvar os perdidos. Vão anunciar que existe redenção. Vão anunciar que a eternidade não precisa ser no inferno, pode ser no céu. Vão anunciar que através da morte, do sangue vertido na cruz, foi aberto um novo e vivo caminho. Vão anunciar o que está escrito, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Que nessa manhã o Espírito Santo esteja aqui enquanto nós estivermos ceando, cavando o nosso coração e mostrando para você que o talento que Ele deu está lá. O talento que Ele deu está aí, é só você pegar, é só você multiplicar.
não deteriorou, ainda é seu, está no mesmo lugar que você deixou. Quero chamar os obreiros que vão nos ajudar a servir a ceia. Enquanto isso, o apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo. No que você se transformou, irmão? No que você tem se transformado? Ainda é um salva-vidas? Ou é só membro de um clube? Eu creio no nome de Jesus que Deus está desmontando clubes e trazendo estações salva-vidas à tona novamente.